Que alegria que é começar o nosso culto com a nossa querida irmã Madalena voltando-se para Deus. É uma grande honra tê-la de volta. E hoje pela manhã a gente vai pensar um pouquinho, em renovação, renovados por Jesus Cristo. A semana passada nós estudamos sobre como glorificar a Deus. Então a gente renova geralmente alguma coisa que a gente gosta, geralmente a nossa casa, a gente quer dar uma reformada na nossa casa, às vezes aquele nosso carro que está ficando velho, existe até aquele programa Lata Velha, que você transforma aquele carro geringonça num carro super poderoso, E também nós gostamos de renovar a nossa pele, a nossa beleza, E por isso a gente usa cremes como Cicatricur, Então a gente quer se renovar, mas antes eu gostaria também perguntar se a Lenita e o César estão por aí. Não chegaram ainda? Então também vamos orar hoje de manhã. Maravilhoso Deus, eu fico tão constrangido pelo Senhor, Pai, porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a te buscar, Pai. Foram 9 anos de busca, até que eu encontrasse a palavra do Senhor, onde eu pudesse receber o seu perdão, entender o seu amor, a prática e a vida de um cristão, e como é ter um Pai tão bondoso como o Senhor, que direciona, Pai, as nossas vidas. Pai, que hoje de manhã o Teu Espírito Santo possa falar com cada um, que cada um fique bem atento e preste muita atenção na palavra do Senhor, e que cada um possa meditar, Pai, durante a semana, e possa, Pai, querer chegar mais perto do Senhor, Pai. Que esse seja um ano de muita renovação no nosso coração, na nossa casa, começando dentro da nossa família, começando na igreja, para que a gente possa espalhar Jesus com todo o nosso coração. Pai, muito obrigado. Usa-me nessa manhã para a Tua glória. Eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E o texto básico que eu gostaria de utilizar hoje de manhã é o trecho do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então a gente vai começar em Marcos, no capítulo 6, no versículo 30 a 34. Marcos 6 diz o seguinte, todo mundo está lá? Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Na verdade, Jesus tinha recebido, fazia pouco tempo, a notícia da morte de um parente, como fala em Mateus 14, 12. Os discípulos de João Batista vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram, depois foram contar isso para Jesus. Então hoje de manhã, o primeiro ensinamento que eu gostaria de transmitir é que nós precisamos ter um coração renovado. E Jesus começou aquele dia dele com uma má notícia, na verdade uma péssima notícia. O seu parente querido, João Batista, havia morrido. Ele havia sido decapitado. Imagina você começar o seu dia com uma notícia tão triste assim. Imagina os pensamentos que vieram na cabeça de Jesus. João Batista, aquele que anunciava Jesus Cristo, que foi o precursor. Será que Jesus não imaginou o seu batismo, imaginando João Batista batizando? Então Jesus sentiu naquele momento uma dor muito profunda. Eu não sei como foi a sua semana, o seu ano passado, mas em alguns momentos acontecem coisas que a gente não espera. E logo na sequência, Jesus teve que ouvir os discípulos. Os discípulos tinham ido numa missão pela primeira vez, de 2 em 2 sem Jesus,
Eles tinham ido anunciar o reino de Deus. Eles tinham anunciado sobre arrependimento. Eles tinham autoridade para expulsar maus espíritos e para curar doenças. Então imagino que naqueles momentos os discípulos chegaram, eu quero contar. Talvez notícias muito boas, talvez outras nem tanto. E Jesus com o coração de sofrimento, com aquela dor tão profunda. E o que acontece naquele momento? Chega uma muvuca de gente, é uma multidão entrando e saindo. Então muitas vezes acontecem em nossas vidas coisas inesperadas, que acontecem tudo de uma vez só. E parece um pacote, um combo de sofrimento que vem nas nossas vidas. E a nossa mente, como que eu consigo processar tudo isso? Teve um dia no ano passado que eu recebi uma má notícia, que a minha esposa estava com câncer. E naquele primeiro momento aquilo me abalou bastante, e na sequência foram muitos sofrimentos no meu trabalho. E foi difícil naquele momento processar as coisas, graças a Deus hoje ela está curada, mas tem situações que chegam tudo de uma vez e a gente trazem dor, trazem insegurança, medo. Aí a gente pensa, parece que eu não vou aguentar tudo isso, parece que a minha cabeça vai pirar. Aí você planeja alguma coisa, Jesus falou, agora é um momento de descanso. Vamos para o outro lago, do lago da Galileia. Vamos para a região de Betsaida. Agora nós precisamos descansar. Eu estou triste, os discípulos estão muito cansados, eu preciso ouvi-los. Nós precisamos de um momento. Eles vão para o outro lago da região. E o que acontece? Um monte de pessoas chegando e saindo. Vamos descansar? Só que não vamos descansar nesse momento. O que acontece? Algumas vezes a gente planeja coisas na nossa vida, no nosso ano, e as coisas não dão certo. Como que você reage? Aconteceu alguns anos atrás, quando meus filhos eram crianças, hoje eles são jovens, a gente foi fazer um tempo de família, eu falei, vou fazer algo muito diferente, eu vou fazer um acampamento na sala. A gente não tínhamos barraca, então pegamos um monte de lençóis, amarramos na escada, fizemos uma barraca, vai ser uma noite especial, a gente vai falar de Jesus, depois nós vamos assistir um filme que eu assisti quando eu era criança, vamos comer pizza, vai ser demais. Só que não, aconteceu um problema no gás, eu fui trocar o gás e pela minha lerdeza e inabilidade, começou a acontecer uma discussão lá em família. Eu sei que aquilo tomou uma proporção e acabou com a noite. Por causa de uma coisa tão simples, às vezes tem coisas que nos frustram. E eu fiquei assistindo o filme sozinho e todo mundo dormiu. Olha que frustração. Imagine Jesus querendo passar um tempo. Então, o primeiro ensinamento que eu gostaria de passar para nós hoje, para nós termos um coração renovado, a gente precisa deixar Jesus nos pastorear. Em João 10:11, não precisa abrir a Bíblia, mas fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então por que Jesus parou tudo? Ele teve que lidar de uma forma séria com a própria tristeza dele. Por que ele parou tudo? Porque ele percebeu que haviam ovelhas sem pastor. E Jesus tem o desejo de pastorear cada uma de nossas vidas. Jesus quer dar o alimento, Jesus quer dar a direção, a segurança e o refrigério para nossas almas. Eu sou o bom pastor. Mas será que na nossa vida prática a gente está se deixando pastorear por Jesus Cristo? Ou nós estamos indo numa direção contrária? Eu não me alimento de Jesus Cristo. Eu vou pela minha força humana. Não deixo o Espírito Santo direcionar a minha vida. Eu saio, faço as coisas do meu jeito, vou para lá, vou para cá. Eu fico me machucando, me isolo de Deus, me isolo dos meus irmãos e me machuco. E não tenho refrigério, não tenho aquele descanso, aquela alegria na minha vida. E muitas vezes pensamos que Jesus não está nem aí para cada um de nós.
Mas como que nós estamos sendo deixados ser cuidados por Jesus? Ou nós estamos indo na direção contrária? Então hoje de manhã vamos meditar, vamos deixar ser cuidados, vamos pessoas que vão facilitar o Espírito de Deus na nossa vida, não vamos ser resistentes ao Espírito de Deus, e vamos imitar esse coração de Jesus que quer cuidar um dos outros, que quer cuidar na nossa casa, que quer cuidar na nossa igreja em casa. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer, Jesus lidou seriamente com as emoções dele. Jesus não deixou que a dor dele o afundasse. E muitas vezes a gente tem coisas que doem lá no íntimo da nossa alma, só que a gente deixa a nossa dor nos levar tão para baixo, e a gente deixa muito tempo acontecer isso, e às vezes fica difícil para nós nos levantarmos. Mas Jesus não se deixou dominar pela dor dele. Então vamos pensar hoje de manhã, não deixe a dor tomar uma proporção que ela não deve tomar na sua vida. Deixe o espaço para Jesus, aprenda como ele agiu nesse momento. Ele parou, a dor de Jesus diminuiu, o cansaço de Jesus diminuiu, a fome dele diminuiu. Jesus não deixou olhar somente para a sua dor, ele olhou para a dor das outras pessoas. Será que eu estou conseguindo enxergar a dor dos outros? Ou eu só fico paralisado na minha própria dor? Então vamos abrir os olhos, porque Jesus conseguiu perceber que havia ovelhas sem pastor. Que a gente possa abrir os nossos olhos e enxergar que tem muitas pessoas necessitadas. Uma coisa, irmãos, é ser pastoreados, pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas Jesus, muitos aqui já conhecem Jesus. E muitas vezes as causas dessas dores são diversas. Muitas vezes quem machuca mais a gente mesmo, mais somos nós mesmos. É isso que eu percebo muitas vezes na minha vida. Eu não acreditando muito em mim mesmo, eu me sabotando, mas eu estou lidando com isso na minha vida. Talvez a dor na sua vida seja algo que aconteceu na sua família no seu passado, e você ouviu da sua família: você não vai dar em nada, você não presta para nada. Talvez você ouviu muitas vezes isso. Talvez no seu casamento você tenha sido machucado em momentos de raiva e tem saído palavras que não deveriam sair, mas você pode estar ferido. Talvez na escola, você já ouviu alguma coisa desagradável, Tem coisas que parecem engraçadas, aconteceu comigo, Eu dava aula de educação física e os alunos me chamavam de professor Girafales, professor Salsicha, professor Linguiça. Era engraçado, Aí chegou um dia uma moça, também, isso foi um pouquinho antes, era uma amiga de escola, ela falou assim: você é muito feio. Ela falou para mim: você só tem o olho e o cabelo, o resto você pode jogar tudo fora. Eu falei: nossa, você me ajudou bastante, Então, às vezes parece engraçado algumas coisas que a gente fala, Jovens, parece às vezes falar alguma piada, alguma coisa, mas será que a gente sabe com quem a gente está falando, e o que a gente está falando, e o que isso pode causar na vida da pessoa? Não esqueça que não somente nós somos feridos, mas muitas vezes nós ferimos muitas pessoas e a gente nem percebe. O ano passado, lá na Barra Funda, chegou uma pessoa e veio falar comigo: eu preciso falar algo que está no meu coração guardado com você há 15 anos. Eu já regalei o olho e falei assim: você um dia falou que eu era medíocre. Aí abriu minha boca, meus olhos, e falei: gente, como que eu fui falar isso para alguém? Mas eu não podia negar, se ele falou, ele estava há 15 anos falando: me perdoa, eu não me lembro quando eu falei isso, por que eu falei isso, eu só tenho que te pedir perdão. Então olha só, como é muito fácil machucar uns aos outros. No mundo, nós temos um excesso de machucados, mas Jesus parou naquele momento para ensinar e para curar. É isso que Jesus quer que a gente faça aqui na igreja, que a gente ensine muito mais e possa levar bálsamo para as feridas. A nossa casa, a igreja, deve ser um lugar de muito mais cura. Então hoje de manhã, Jesus está chamando você e eu
para sermos médicos de Jesus, para levarmos cura para as feridas. E não somente médicos do pronto-socorro, da emergência, da cirurgia, mas médicos que vão trabalhar na prevenção e no cuidado de cada um. Então, ora que o Espírito vai revelar para você como você pode cuidar melhor. O terceiro ensinamento que eu gostaria de passar, o que moveu Jesus, foi a compaixão. Eu fui estudar um pouquinho o que é compaixão, e duas características chamam a atenção em todos os conceitos. Compaixão é você aliviar ou diminuir o sofrimento de uma pessoa. E é frequentemente caracterizado por meio de ações. Então não deixe que a compaixão, que é diferente de você só ter dó, de você só ter um sentimento que fica parado com você e você não consegue fazer nada. Falamos, que dó daquela pessoa. E parece que a gente se coloca numa posição superior, como se a gente estivesse melhor. Mas a compaixão é quando você está ao lado e você leva alívio do sofrimento para uma pessoa. Jesus mudou tudo pela compaixão. Ele parou tudo pela compaixão. E de quem que você vai ter sofrimento? De quem que você vai ter compaixão hoje? Você tem compaixão do seu marido e da sua esposa? Você só consegue estar chamando mais atenção coisas negativas. Você tem compaixão dos seus pais, que buscam te ajudar, só que muitas vezes erram? Você tem compaixão dos seus filhos? O que a gente faz? Ação para aliviar o sofrimento. E o quarto ensinamento sobre ter um coração mudado é derrame Jesus. Essa semana, uma irmã passou uma mensagem para minha esposa e a minha esposa me passou uma mensagem que falava sobre... Então a ilustração que eu quero passar hoje é que havia uma pessoa tomando café. Ela estava de roupa branca, estava andando, tomando aquela xícara de café, e de repente vem alguém e esbarra na pessoa e derruba o café todo naquela roupa branca. Aí eu faço uma pergunta para vocês: por que derramou o café? Isso. Então, a pessoa pode falar, porque alguém me empurrou. Resposta errada. Você derramou o café porque na sua xícara tinha café. Se tivesse chá, você teria derramado chá. Mas o que você está enchendo na sua xícara? Você está enchendo a sua xícara de desânimo? Você está enchendo a sua xícara de amargura? Você está enchendo a sua xícara de impureza? Ou você está enchendo a sua xícara de Jesus? Porque quando vem a vida e sacode você, o que você vai derramar? A gente precisa derramar Jesus e não a nossa natureza humana. Então é muito mais fácil você falar, mas a culpa não é minha, mas ele que me empurrou. Mas o importante é o que você tem dentro do conteúdo. Se você só ficar olhando para quem te derrubou, você não vai dar passos para ter um coração renovado. Então vamos encher hoje de manhã a nossa xícara com Jesus Cristo. Amém? A segunda reflexão que eu gostaria de passar é renovar a nossa mente. Então vocês podem perceber junto comigo, né, que a nossa mente é o lugar mais viajante do nosso corpo, não é verdade? Tem gente que gosta muito de viajar lá para o passado. Eu tinha um aluno, um senhor de quase 90 anos. Quase todas as vezes que eu ia dar aula para ele, ele contava a mesma história, que ele tinha feito doutorado lá na Sorbonne, em Paris, e me contava. Eu já sabia aquela história de decor e salteado, mas ele me contava de novo. Então, eu vi que a mente dele ficava muito no passado. Daqui a pouco a nossa mente já está lá no futuro. Já pensa, puxa, como que eu vou poder pagar as contas no final do mês? A nossa mente já está no final do mês, eu vou passar na faculdade, eu vou passar no Enem. A nossa mente ela fica viajando e traz muito sofrimento e ansiedade. Eu pesquisei o que significa ansiedade no grego. Ansiedade significa estrangulamento. É como se
parasse o refluxo de sangue no nosso corpo. E por isso muitas vezes a gente não sabe o que pensar, porque a gente se sente asfixiado pela nossa mente que vai e volta. E às vezes é um pouquinho difícil a gente ficar no presente, não é verdade? A segunda característica da mente é que a mente não é um lugar muito tranquilo para a gente conviver. A mente no nosso corpo é o lugar mais difícil da gente viver. O que acontece? Vem maus pensamentos, vem bons pensamentos, vem aqueles diálogos negativos da nossa mente, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Parece que a nossa mente vai sair fumaça de tanta guerra que está na nossa cabeça. Então hoje de manhã, vamos pensar nessa escritura, como que Jesus renovou a mente dele. Eu fiz um estudo chamado Mentes Rígidas Vem Falsidade, Mentes Flexíveis Vem Segundas Chances. Então o que ele estava querendo ensinar aqui, que a gente precisaria tomar cuidado com essa maneira da gente enxergar as pessoas de uma forma superficial. Então se vocês quiserem, pode pesquisar o site amentemaravilhosa.com.br. E nesse estudo, ele caracteriza 2 tipos de mente: a mente flexível e a mente rígida. A mente flexível é aquela mente que demonstra agilidade ou elasticidade. Ela está aberta a novos pensamentos. Essa mente, ela escolhe as melhores posturas na vida, que se adaptam às mudanças que estão ocorrendo no meio ambiente. Só, irmãos, não confundam mente flexível com volúvel ou mudar toda hora de opinião. Isso é bem diferente. É uma mente que não descarta pessoas e relacionamentos, e elas veem as nuances da vida. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho o que é nuance. Nuance é uma palavra de origem francesa que significa variações ligeiras. Então a gente vai para o outro lado agora. A mente mais rígida. A mente rígida, ela seleciona apenas aquilo que está de acordo com as suas crenças. E ela ignora as informações contrárias. E essa mente descarta pessoas. Então tome muito cuidado. Eu vou descartar essa pessoa no Facebook, porque ela não pensa como eu, não tem a mesma ideologia política que eu. Então tome cuidado, eu vou descartar essa pessoa. Então, ela age de forma extrema, mesmo diante de evidências contrárias. E ela não consegue enxergar as nuances da nossa vida. Então eu vou pedir para o meu amigo colocar uma foto aí do verde. Como eu sou palmeirense, tá? Vou colocar o verde. Então, essa mente rígida, ela só consegue enxergar 2 caixinhas. Se a gente fosse dar o exemplo, preto, branco. Fora o que tem da caixinha, ela não consegue enxergar, ela descarta todas essas informações. Então vamos lá ver o verde, gente. Vocês conseguem ver um tom de verde escuro e um verde mais claro? Todo mundo consegue? Você sabia que o tom do verde mais claro se chama verde fantasma? Quem gostaria de pintar a sua casa de verde fantasma? Eu achei muito cômico esse verde fantasma, achei divertido, né? Tem o verde marciano. Você pode chegar e falar: puxa, irmão, você está muito elegante com esse verde marciano, né? Ou você pode chegar para sua esposa e falar: querida, você está com um lindo vestido verde chartreuse, olha lá. O que eu quero ensinar com isso? A nossa vida não é uma caixinha de verde escuro e verde fantasma. Existem várias nuances, existem variações ligeiras que acontecem na nossa vida. E às vezes a gente não está percebendo o que está acontecendo. E a gente fica batendo o pé e fica discutindo, muitas vezes, no nosso casamento, querendo só colocar as nossas opiniões. Será que isso é uma mente renovada por Jesus? Jesus, nesse trecho, ele observou as nuances do que estava acontecendo no meio ambiente. E ele pensou: eu mereço descansar aqui. Eu mereço estar com os discípulos. O meu sofrimento é legítimo.
Eu não vou atender ninguém, eu vou lá sozinho, vou ficar com os discípulos e acabou. Jesus não fez isso. Ele observou as nuances, e a gente precisa observar. O que será que o Espírito vai mostrar para você das nuances na sua casa? Jesus, ele pensou de uma forma muito ágil, muito flexível, como um bambu, né? Então Jesus não tirou os seus princípios e as suas convicções, mas ficou firme e ajudou as pessoas. Então talvez a gente pense, pode mostrar a próxima foto, por favor? Essa foto clássica. Antes da gente falar dessa foto, gente, desculpem as loiras, principalmente minha filha que é loira, mas eu vou fazer uma piadinha. A loira estava com uma mente, ela achou que estava abafando, né? Ela fez um quebra-cabeça, gente, em 6 meses. Ela falou, uau, eu sou demais, fez o quebra-cabeça em 6 meses. Aí ela foi olhar na caixa do quebra-cabeça e estava escrito, de 4 a 5 anos. Falou, então estou bem, fiz em 6 meses, é para fazer de 4 a 5 anos. Só que não, era a faixa etária. Quem era para fazer eram as crianças de 4 a 5 anos, que dava para fazer no dia. Então, muitas vezes, nós temos ponto de vista, né? Como a loira, puxa, eu estou com pensamento aqui, eu estou bem, né? Mas precisa tomar um certo cuidado, né? Olha lá essa foto. Eu faço a pergunta, quem está certo? Os dois estão certos, né? Tem perspectivas, tem pontos de vista diferentes. Isso daí é muito saudável. A gente não precisa utilizar o mesmo uniforme. A gente pode ter, né, união, diferenças, mas tome muito cuidado com uma mente muito rígida, porque de um lado com certeza é só 9, do outro lado com certeza é só 6. Mas quem está conseguindo enxergar a visão do todo? E se eu trocasse a pessoa de lugar? O que será que ela falaria? Será que ela teria o mesmo ponto de vista? Então, vamos pensar profundamente nas nossas vidas, nos nossos pontos de vistas. Será que é mais importante para mim ter razão ou trabalhar na minha casa e ter união? É mais correto eu mostrar que eu estou sempre certo ou eu ter uma visão de união? Então isso atrapalha muitos casamentos, atrapalha muito a educação de filhos. E teve uma situação que aconteceu lá em Diadema, chamado psicodrama, não sei se vocês sabem, mas é um teatro em que as pessoas acabam interpretando papéis de outras pessoas. E tinha uma aluna minha, que o marido dela era alcoólatra, e foi sorteado para ela interpretar o papel do marido dela. Quando ela fez o papel de alcoólatra, ela ficou pasma, ela não tinha nem ideia daquele sofrimento. Ela só falava mal do meu marido não presta. Quando ela viveu aquela experiência, ela começou a enxergar de uma forma diferente. Então a gente precisa também, né, mudar a nossa mentalidade. A próxima escritura vai nos ajudar. 2 Coríntios 10, vamos abrir a Bíblia. Segundo Coríntios 10. Então, como mudar a nossa mente? As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são armas poderosas de Deus capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então aqui Paulo está nos ensinando a renovar a nossa mente. Não ter uma mente humana que quer fazer as coisas pelas forças próprias. Se você tem uma personalidade forte, muitas vezes você quer convencer as pessoas pela sua personalidade. Se você tem muita experiência ou muito inteligente, talvez você queira convencer as pessoas pela sua inteligência, talvez pela sua beleza. Mas quem está disposto a ser um instrumento de Deus e ser utilizado para ajudar as pessoas a serem convencidas pelo Espírito Santo? Então hoje de manhã, vamos lidar com maus pensamentos que venham na nossa mente, com ideias falsas, com o orgulho humano,
e vamos pensar o que realmente agrada a Deus, a minha personalidade ou a palavra de Deus. E na cidade de Corinto havia uma fortaleza que ficava em cima de uma colina a 600 metros de altura. Então Paulo ilustra essa fortaleza. O que é essa fortaleza na nossa vida? É quando nós enchemos a nossa mente com ideias falsas. A gente enche a nossa mente com o orgulho e se coloca lá no alto de uma montanha, num castelo. E qual é o objetivo da fortaleza? O objetivo da fortaleza é você se defender dos outros, é você se sentir seguro. Será que algumas vezes na nossa vida a gente não se coloca nessa posição de se colocar lá no alto? E quando vem alguém que quer ajudar a gente recebe com flechadas, derrama óleo quente e coisas, porque a gente não quer ser mais atingido. A gente não quer que o nosso coração fique vulnerável. A gente quer viver numa fortaleza inatingível, como se as pessoas não precisassem mais chegar perto de nós. Eu sei que há ferimentos, há machucados, mas precisamos enfrentar essas fortalezas na nossa vida. Jesus Cristo, na verdade Paulo aqui, por meio do Espírito fala, nós temos armas poderosas de Deus para destruir fortalezas. Nós temos a meditação na palavra de Deus, nós temos no entusiasmo, a nossa fé, vamos utilizar essas armas. Se a gente tem arma e vive numa fortaleza, a gente não está utilizando as armas verdadeiras. A gente precisa destruir muitas coisas na nossa vida que estão endurecidas, onde nosso coração fica lá encastelado dentro de uma fortaleza. Vamos abrir a nossa mente para que a gente possa ter o nosso pensamento dominado e obediente a Jesus Cristo. E para finalizar, eu gostaria de falar o ponto, renovando as nossas ações, as nossas atitudes e o nosso comportamento. Vamos lá para João 6, 5, 14. João 6, 5. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe, onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Ainda nessa mesma escritura, só que lá em Marcos mesmo, falava assim, este lugar é deserto, manda esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Jesus já tinha ensinado para muitas pessoas, Jesus já tinha curado muitas pessoas, e já estava ficando tarde. Os discípulos não estavam aguentando mais. E devem ter pensado, que gente inconveniente que fica até essa hora, né? Talvez possa ter passado isso. Na minha família, né? Quando minha avó via uma pessoa inconveniente,
ela chamava de empiastro. Empiastro era uma pessoa que não se tocava, que ficava demais, fazendo uma visita demais na casa, e ela tinha hora que ela não aguentava, né? Ela falava, esses empiastros não vão embora, né? Então eu fiquei pensando, o que será que passou na cabeça? Os discípulos ainda estavam com fome. Jesus já ajudou muita gente, já ensinou, já curou, o que mais que essas pessoas querem? Mas eles mesmos viram que tinha uma necessidade muito grande ainda, que era a fome. Então eles já chegaram com a solução para Jesus. Jesus, a solução é mandar essa gente embora, manda todo esse povo embora. E Jesus falou não. Jesus devolveu o problema para eles e falou, olha, vocês precisam achar uma solução. Jesus quer que a gente ache uma solução para os nossos problemas. No entanto, Jesus, ele já sabe o que vai fazer, mas ele está esperando qual vai ser a nossa parte. E nesse terceiro ponto que eu gostaria de falar, a gente precisa ter fé e ser parceiro de Jesus Cristo. Jesus já sabe o que fazer. Não é interessante que não foi nem Pedro, nem Tiago e João no barquinho aqui? As pessoas que foram utilizadas para fazer o milagre foi Filipe, André e uma pessoa totalmente desconhecida que a gente não sabe nem o nome, que era um jovem. O que a gente pode refletir sobre cada um? Primeira coisa, irmãos, o problema realmente é grande. O problema é federal. Mais de 5.000 pessoas para alimentar. Como que nós... Então Jesus deu um grande problema. Como muitas vezes Deus nos dá grandes problemas para nós resolvermos na nossa vida. Mas como que nós vamos agir? Felipe fez um cálculo. 200 denários. Isso é impossível, né? E Filipe era de Betsaida, então ele conhecia a região. Então se a gente chegasse e falasse, Antônio, na sua padaria dá para sair 5.000 pães? Se você não encomendar pão, realmente com certeza 5.000 pães não vai sair, não é verdade? André, ele foi um pouquinho mais longe. André saiu e encontrou uma possibilidade. Ele foi atrás das pessoas e encontrou um jovem com 5 pães e 2 peixes. E o jovem deu tudo para Jesus. Com qual desses personagens aqui nesse trecho você se identifica mais? Com Filipe, achando a situação que eu estou passando é impossível? Você está como André, é uma possibilidade, mas sei lá, vai. Ou você está como esse jovem que deu tudo para Jesus fazer uma multiplicação? Se na matemática você multiplicar 2 vezes 0 é 0, Jesus, ele pode fazer um milagre do nada. Mas Jesus, ele não quer fazer o milagre do nada. Ele quer usar a sua vida. Ele quer utilizar o seu pouco. Jesus hoje de manhã, ele quer multiplicar coisas nessa igreja, no coração dessa igreja. Mas você está preparado como esse jovem? Como que você chegou aqui hoje de manhã? Você chegou com 5 pães e 2 peixes? Ou você não trouxe nada para Jesus? E quer que as coisas aconteçam na sua vida? Eu não quero trazer nada. Vou trazer o pouco para Jesus. E por que não você? Porque você não foi abençoado há vários anos. Então esse é o seu ano. Esse é o ano de mudar a sua vida. É mais um motivo. Olha a atitude de Jesus na oração. Ele agradeceu o pouco que havia, e Jesus fez a multiplicação. Aí você pode pensar, passou da hora, já é tarde demais para mim. Eu já estou velho, eu já estou velha para namorar, eu já estou velho para casar, eu estou velho para liderar uma igreja em casa. Deixa para outra pessoa. Para Jesus nunca é tarde, não existe tempo deserto. Mas, irmãos, já faz anos que nós estamos, a maioria está aqui na igreja, 5, 10, 15 anos, nós já temos visto muitas coisas acontecerem nas nossas vidas, porque alguns ainda não têm fé. André, Filipe, eles tinham visto o milagre do vinho no casamento. Jesus havia multiplicado o vinho. Jesus tinha feito muitas coisas. Por que é um desconhecido?
uma pessoa que ficou só aquela tarde lá. E como valeu a pena Jesus lidar com as emoções dele? Como valeu a pena? Porque teve uma pessoa que ela foi preparada para se entregar. Então que hoje de manhã, não pensa que na sua vida você tem pouco. Que você pode, e se você tem pouco, dê o que você tem. Se você não está bem ainda, dê o que você tem. Jesus vai fazer uma grande multiplicação na sua vida. E Jesus, ele mostrou que ele não somente está disposto a dar o que era a necessidade daquelas 5.000 pessoas, mas Jesus, ele deu muito mais. Jesus, ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Então, como a gente deve agir? A gente precisa ter urgência, mas também se acalmar. Então Jesus colocou as pessoas sentadas e as pessoas, cada uma delas foi abençoada. Que nesse ano você tenha essa fé e você seja esse parceiro. Você vai entregar os seus 5 pães e 2 peixes e Jesus vai multiplicar. Não fique somente assistindo a vitória nas vidas dos outros, mas seja você também um participante nessa vitória com Jesus. Então vamos ter um coração renovado, uma mente renovada e ações renovadas, nos conectando cada vez mais com Jesus Cristo. Amém? Então nesse momento eu gostaria só de passar uns exercícios para vocês, tá? No exercício físico, tá? Vocês meditarem na Escritura, 2 Coríntios 10, de 4 a 5, meditem nessa semana. Que as igrejas em casa também possam pensar nesse tema de renovação. E o que Jesus tocou na sua vida hoje, que você possa compartilhar com alguém. Esteja preparado no seu dia para entregar algo para uma pessoa que não vai poder te devolver nada. Em nossa casa a gente comprou alguns biscoitos, né? E a gente tem saído preparado, né, para ter uma mente muito mais ágil para servir. Então, quando alguém pedir alguma coisa, eu estou preparado. Então, essa escritura me chamou muita atenção, me ajudou a estar preparado mais para servir. Então, vamos terminar com uma oração.